sejam bem-vindos à nossa 11ª aula. Hoje a nossa aula será um pouquinho diferente. Hoje nós não nos aprofundaremos em um assunto específico, mas sim trocaremos ideias, trocaremos experiências. Estarei colocando as minhas experiências para vocês. E vocês podem estar comentando as experiências de vocês também aí no comentário. Então, nós vamos iniciar a nossa aula hoje com um tema principal, que é a educação física material. Esse tema principal, a educação física envolvendo materiais, é o intuito de nós conhecermos o material que nós vamos utilizar para as nossas aulas. Então, todo profissional, ele conhece os seus equipamentos, os seus instrumentos. Ele nunca vai a uma área de trabalho, nunca vai a campo de ação, sem conhecer o ambiente, sem conhecer os instrumentos, sem conhecer o público-alvo, sem conhecer onde ele pode se posicionar. E isso eu estou dizendo em todas as matérias, em todas as profissões, não só envolvendo a educação física. E sim, um engenheiro, por exemplo, ele deve conhecer o seu público-alvo, ele deve conhecer a zona em que ele vai estar executando o seu projeto, ele deve conhecer a planície, ele deve conhecer a terra, deve conhecer a história daquela terra, se já foi se aquele lugar já foi um lugar arenoso, um lugar que possa ocasionar um acidente. Então, todo e qualquer profissional, ele vai agir na sua área, mas ele vai conhecer os seus instrumentos, ele vai conhecer o seu campo de trabalho. Então, na educação física, não é diferente. Nós devemos conhecer o nosso campo de trabalho, nós devemos conhecer as nossas crianças, os nossos alunos, os nossos clientes, devemos conhecer o nosso equipamento, não simplesmente entregar a bola, entregar o objeto, entregar a corda, o bambolê. Nós devemos conhecer a criança, conhecer o material que nós vamos utilizar com essa criança. Então, a educação física hoje, ela utiliza vários materiais. Eu coloquei aqui as bolas como símbolo do esporte, mas não é só os materiais dos esportes que nós utilizamos. Nós utilizamos materiais de psicomotricidade. Então, nós utilizamos barra de equilíbrio, nós utilizamos bambolês, bolas de pesos diferentes, bolas de borrachas, arcos de diferentes tamanhos e espessuras. Nós trabalhamos com barras de madeira como forma de zigue-zague, como forma de óculo motor, que a criança deve, óculo manual, que a criança vai olhar aquele objeto, vai pegar e vai transferir a outro ambiente. Então, nós trabalhamos outros materiais que não envolvem só os materiais dos esportes, e sim essa questão de psicomotricidade, essa questão de conhecimento corporal, a questão de conhecimento do espaço em que ela está. Então, vários materiais que nós utilizamos não tem tanto objetivo como juntamente com o esporte. Nós não devemos frisar apenas os materiais dos esportes, e nós devemos observar quais materiais nós possuímos nas escolas para que a nossa aula seja de qualidade, que a nossa aula tenha um objetivo e que possa alcançar esse objetivo. Então, o material na escola, ele é super importante em requisito de segurança, conforto e resultado final. Resultado que
o professor esperava, que o educador esperava como forma de avaliação. Então, nós vamos iniciar aqui a educação física com o nosso material. Então, muitos acadêmicos acreditam que na escola haverá todos os materiais, que vai ter todos os tipos de bolas, eu posso trabalhar com todas as crianças, com todos os jovens, sem se preocupar com o material. Na verdade, não é bem assim. O material de educação física é um material caro, em que a escola está responsável por oferecer esse material. Então, numa escola municipal, é objetivo da escola oferecer equipamentos, aparelhos, oferecer materiais para o professor, para que ele desenvolva as aulas com as crianças. Então, a escola aciona um grupo que faz parte do grupo da educação. Então, a escola aciona o grupo da educação. O grupo da educação vai avaliar se aquela questão está correta, se já foi mandado, por exemplo, vamos colocar aqui, eu preciso de bambolê e corda. Então, eu aciono a diretora aciona o centro de educação. Então, o centro de educação ele vai analisar quando foi mandado os últimos bambolês, a quantidade de bambolês, a quantidade de cordas, qual foi a última vez que a escola teve esse tipo de material e por que não tem mais esse tipo de material. Então, é um documento que a escola explica detalhadamente o que aconteceu com o material, quantos materiais ele precisa, a quantidade. Posso até estar colocando formas, pesos. Eu tenho que estar especificando que material que a professora de educação física, que o professor vai utilizar. Então, o centro de educação aciona, avalia. Caso seja validado, o centro de educação vai para a oficina. Na oficina, a lista é preparada e se houver o equipamento, os materiais que a escola necessita, essa oficina manda para o centro de educação, o centro de educação direciona para a escola. Então, é uma burocracia grande para você conseguir esse material. Então, às vezes a escola não tem condições financeiramente, o município não tem condições de estar mandando esse tipo de material, porque tem uma demanda muito grande de materiais, então uma escola municipal pediu antes, então você tem que ficar esperando na fila. Então há uma democratização muito grande. E em questão de escola particular, na escola particular, a escola está responsável por esse tipo de material, por equipar o professor. Então a escola, o professor faz a lista do que ele deseja, que ele vai utilizar, que está faltando na escola, e ele manda para a diretora, ou coordenadora, ou na secretaria. Então, ele faz essa lista, e nessa lista, a diretora, a tesoureira, quem está financeiramente ligado à escola, vai observar quais materiais é necessário, vai fazer uma reunião com o professor e vai explicar a situação da escola. Então, olha, professor, hoje, nesse momento, nesse mês, a gente não consegue, mas mês que vem eu consigo 30% do que você está pedindo na lista. Então, 30% do que você pediu na lista, a escola pode te oferecer. Mas se nós observarmos com outros olhares, nós podemos notar que em algumas escolas particulares, elas já são bem equipadas. Em escolas particulares, há trampolim para ginástica, há barra para ginástica, há espaço adequado para fazer atividades do atletismo, há equipamentos de atletismo. Então, cabe ao professor cuidar desse material e
explicar à criança, explicar ao aluno a importância de cuidar desse material. Porque é fácil você perder o material, é difícil você conseguir ele de volta. O material de educação física é extremamente caro. Por mais que seja uma simples bola de borracha, aquela bola de borracha, se o professor for comprar ele mesmo comprar, sem pedir autorização, sem pedir nada da escola, vai sair uma lista super cara. Então, até uma bola de borracha, uma simples corda, é um equipamento caro e que deve ser cuidado, observado com as crianças. Então, nós temos esses materiais, podemos ter, assim como também não podemos ter. Tem escolas que não tem esse tipo de material, não apresenta isso ao professor, é apenas uma bola, é apenas uma corda e acabou, é só isso. No final do ano, quem sabe, a gente consegue juntar um dinheiro e comprar todos os materiais que a professora precisa. Eu coloquei aqui, para ter um bom rendimento, deve-se ter um comprometimento. Então, às vezes, nós temos a ideia que para ter uma boa aula, eu preciso ter ótimos materiais. E na verdade, não é isso. Eu posso fazer uma aula excelente, atingir o meu objetivo apenas com a quadra, as crianças e um giz. Posso fazer o que eu quiser na quadra, posso desenhar, eu posso mostrar caminhos, eu posso elaborar minha atividade apenas com giz. Então, para ter um bom rendimento, eu não preciso ter um bom material, não necessariamente a minha aula necessita desse material. Mas para esse rendimento acontecer, eu tenho que ter um comprometimento. Então, eu tenho que me comprometer com as crianças. Eu tenho que ter esse comprometimento de chegar e preparar uma boa aula, de explicar para as crianças que a nossa aula vai ser assim, nós vamos fazer a atividade dessa maneira, o nome da brincadeira é assim. E agora nós vamos separar em equipes. Então, assim, o rendimento da aula está acontecendo. Por falta de colete, eu não vou dar essa aula de maneira nenhuma, gente. Vamos lá, vamos improvisar. Não tenho colete, Karina, na minha escola não tem colete. E eu tenho uma turma de 30 alunos, de 25 alunos. O que eu faço, Karina? Beleza, não tem colete para todo mundo? Pinta o rosto. Se a criança tem alergia, faz fita de TNT, cola uma pulseirinha de TNT. Essa é a nossa equipe vermelha, verde e amarela. Faz um símbolo de guerra lá com as cores do time amarelo, faz aquele símbolo de guerra no rosto da criança. Ou faz na mão, para não ter que ficar lavando o rosto. Faz uma bola, um quadrado, formas geométricas na mão. Ou o TNT, como eu já havia mencionado, ou o TNT, corta em tiras o TNT, da cor que você preferir, que a escola ela oferece esse tipo de material. Corta o TNT em tiras e amarra na criança. Então, cada uma vai saber que time que é qual através da pulseirinha do TNT. Então, cada time tem a sua cor de TNT. Então, é uma opção. São duas opções aí para você estar elaborando uma atividade em que eu não tenha colete. Materiais necessários para cada faixa etária. Então, na educação física, nós devemos observar essa questão. Eu já ouvi muito, no meu tempo de estágio, eu já observei muitos estagiários, ele não ter muita noção de que a criança ela precisa ter uma evolução. Então, aquela pessoa, ela coloca uma atividade que a criança gosta, mas ela é uma atividade que a criança não consegue fazer. Um exemplo, futebol. Crianças de 5 anos, elas não têm tanta habilidade assim do que uma criança de 10 anos. Então, você não vai colocar para essa criança de 5 uma bola de futebol profissional ou uma bola oficial. Porque o peso é diferente, o tamanho é diferente, o material foi feito diferente do que a faixa etária está precisando. Então, se você colocar um futebol, um futsal,
para crianças de 5 anos. Eles adoram futsal, acham legal quando tem campeonato na escola, eles sabem os nomes de todos os jogadores, se você perguntar, sabe de cor, mas eles não têm essa noção de regras, eles não têm essa noção de fixação de regras. Então, se você dá uma aula só com essa teoria de que, esse daqui é a trave, esse daqui é o gol, bola no meio, soa, apito, não, eles não têm essa noção. Passe, chuta, não existe, gente, eles não sabem. Você pode estar ensinando a eles, mas eles não vão fixar. Então, o que acontece? Coloca a bola no meio e vai, todo mundo em cima da bola. Porque eles não têm essa noção. Então, o material necessário para a faixa etária daquela criança, daquele indivíduo. Então, um futebol, eu posso estar aplicando futebol? Posso estar aplicando futebol, futsal para crianças de 5 anos? Posso, mas de uma maneira lúdica. Uma bola específica para eles. Uma bola pequena, uma bola mais leve, uma bola colorida que chame a atenção deles. Posso estar colocando como um chuta, outro recebe. Então, são atividades que lembram esse tipo de esporte, mas não necessariamente é o esporte. Mas apenas uma iniciação esportiva, é a iniciação daquele tipo de esporte. Então, a educação física, nós devemos observar a faixa etária, qual faixa etária que a criança está, para desenvolver a coordenação motora dela, o desenvolvimento motor e os equipamentos, para que isso possa ser desenvolvido. Materiais necessários para cada faixa etária, né, que a gente está comentando agora, e segurança e preparação. Então, professor, chegue na sua aula, chegue com as suas crianças e prepare uma aula com segurança. Então, não adianta nós inventarmos uma brincadeira lá, a brincadeira do macaco, pega macaco. Para fugir do pegador, tem que subir, tem que ficar mais alto que o pegador. Então tem que subir na arquibancada, tem que subir na trave, tem que subir na cadeira. Tomem cuidado com esse tipo de brincadeira. As crianças, elas, ao mesmo tempo que elas estão paradas, elas já disparam. E quando elas disparam, elas não têm essa noção do perigo. Então, uma pode pular junto com a outra e se baterem, ou pode virar a cadeira, pode estar quebrando algum osso da criança, pode estar fraturando ossos da criança, pode estar deslocando também. Então, frisem essa ideia de brincadeira, mas com segurança, com preparação. Então, preparem uma aula com segurança. Venham equipados, transformem as regras. Se na tua brincadeira, esse tipo de brincadeira, né, pega macaco, é obrigado a subir em alguma coisa? Então vamos lá. Para fugir do pegador tem que subir um degrau da arquibancada. Na tua escola tem 3 degraus, sobe só o primeiro. Então todo mundo sabe que para salvar do pegador só pode subir no primeiro. Ou eu posso estar colocando X, círculo, não precisa estar subindo em alguma coisa assim dentro do círculo, dentro do X, em cima do X. Então, assim, elaborem a aula pensando na segurança da criança. Venham preparados para esse tipo de acontecimento. Pode acontecer como aconteceu comigo. Eu estava treinando as minhas crianças futsal para um campeonato. O que aconteceu? Um dos meus alunos foi pressionado. Então veio uma defesa na lateral e a outra defesa na lateral. Então ele ficou no meio e prensou ele. O que aconteceu? Ele caiu e deslocou o dedo. Deslocou o dedo, ficou a cartilagem exposta. Eu não estava preparada para aquilo. Sabia que poderia acontecer como em qualquer outra aula. Naquele momento, eu peguei o menino, peguei meu aluno, direcionei ele até o carro e levei ele para a ambulância, para o hospital. Lá, como
eu estava em uma aula com 2 professores, então era eu e mais um colega, 2 estagiários, e o professor, o professor titular não estava presente na quadra, ele estava conversando com o pai de outro aluno. O que aconteceu? Nós 2, eu levei a criança para o carro e o outro professor, o outro estagiário, levou ele até o hospital. Eu não estava preparada, mas naquele momento em que aconteceu, eu mantive a calma e direcionei ele ao local certo. Nós devemos estar preparados. Nós não vamos com a ideia, pode acontecer isso, vai acontecer isso. Não fiquem com essa ideia que pode acontecer e que vai acontecer, mas observe os graus, que nem aconteceu com esse menino, foi pressionado, não foi algo que eu estava planejando. Eu estava planejando da criança, cair, tropeçar na bola, se trombar com outro colega. A gente está mais ou menos preparado para essas situações. Então, esteja preparado mentalmente para situações adversas. Se acontecer de uma criança deslocar o dedo, deslocar o braço, esteja preparado, não desespere o seu aluno, não fique desesperado. Apenas tranquilize a criança e direcione ele para o hospital. Se você não tem como direcionar ele para o hospital, liga para a ambulância. E esteja preparado para diversas probabilidades que podem ocorrer na sua aula. Então, aqui temos alguns materiais que eu realizei, que eu fiz, que eu preparei. Esse material, eu usei TNT e uma bola de beisebol, porque atualmente eu não tinha uma bola mais leve. Mas eu aconselho vocês a usarem bolas de borracha, tanto médias quanto pequenas. Então, eu cortei o TNT, é uma atividade em grupo, uma atividade em dupla, e eu fiz um corte vazado no meio. Esse corte vazado tem o objetivo de atrapalhar o aluno, então é uma dificuldade para o aluno. Um aluno fica nas extremidades, na extremidade, e o outro fica na outra extremidade. Segura o TNT. Não pode deixar a bola cair para os lados e nem cair no centro onde está o círculo vazado, onde está o corte. Caso caia no centro, a criança perde um ponto, ou caia dos lados, a criança pausa. Então você pode elaborar suas regras. Pode ser uma competição, como também pode ser uma atividade cooperativa, que não haja competição. Então eu posso estar levando a bolinha até um cesto, como eu posso estar levando a bolinha e dar a volta ao cone e retornar para outro colega segurar também. Então eu posso fazer essa atividade de várias maneiras. Eu posso fazer em grupo, colocar mais crianças aqui. Então, em vez de ser 2, eu posso colocar 4. Ou eu posso fazer um tapete gigante, onde toda a classe vai segurar esse tapete e não vai deixar que a bola caia no meio. Então, essa é um material que eu fiz, que eu realizei, e você pode estar aplicando tanto para crianças no infantil, quanto para pré-adolescentes de 13 anos. Então, essa é uma caixa que eu também preparei. É uma caixa de sapato, gente, que eu coloquei TNT colorido. Essa atividade é para desenvolver a coordenação motora fina. Então, a criança do infantil 5, ela vai pegar um grampo e vai colocar dentro dessa caixa. Determinada cor. A cor aqui principal era vermelho. Então, eu ia pegar o grampo vermelho e ia colocar na caixa. Pode ser grampo, pode ser palito, pode ser cotonete, pode ser palitinho de sorvete, enfim, você que vai estar elaborando da maneira que você acha mais correta. Então, essa daqui, eu colei o TNT na caixa
a caixa eu fiz um furo e aqui ela abre. Então a criança ela coloca, no final da atividade eu abro a caixa e começa de novo a brincadeira. Eu fiz dessa maneira, como também eu posso fazer com formas geométricas. Então na escola pode ter formas geométricas de madeira, que tem várias cores. Então eu posso estar misturando lá, fazendo uma baguncinha lá e tem que achar o triângulo nessa bagunça aí. Tá cheio de coisinhas, de peças de montar. Acha o triângulo. A criança vai ter que reconhecer a forma geométrica e vai ter que prestar bem atenção. Então ela vai desenvolver muitas áreas mentais, cognitivas dela, para que ela consiga executar essa brincadeira. Então é um exercício super legal para crianças de infantil, de 4, 5 anos, 6 anos também. É uma atividade bem legal que elas gostam. Pega o triângulo, coloca dentro da caixa. Eu posso fazer esse tipo de brincadeira envolvendo formas geométricas. Como também posso estar fazendo uma caixa de sensações. Eu posso estar aumentando essa caixa, transformando ela numa caixa maior, tampando ela com TNT preto e apenas um buraco para colocar a mão. Quando a criança coloca a mão, ela tem que adivinhar o que ela está pegando. Então, você, professor, pode colocar uma esponjinha de lavar a louça, pode colocar uma lixa de unha, pode colocar pedrinhas, pode colocar caneta, lápis, giz, em que a criança ela vai colocar a mão, ela vai tentar identificar o que ela pegou. Se ela identificou o que ela pegou, ela ganha um ponto, por exemplo. Ou ela venceu aquela fase da atividade. Então você pode estar colocando esse tipo de brincadeira envolvendo caixa também, que tem na escola, que você pode estar preparando. Esse tipo de material tem para vender. Tem para a caixa de madeira com vários círculos vazados para a criança colocar a mão, e várias crianças podem colocar a mão ao mesmo tempo. Se a escola não possui, eu estou dando ideias para que você possa executar a atividade não tendo materiais. Então, se a escola não possui esse tipo de material, é muito caro, não pode comprar, faça você mesmo. E você pode utilizar essa caixa com várias outras turmas, não precisa ser só com aquela turma, naquela turma número 1, por exemplo. Eu tenho 3 turmas de infantil, posso utilizar essa caixa para as 3 classes. Então, as ideias que eu estou trazendo para vocês são ideias que vocês podem estar realizando se não tiver opções na sua escola. Então, por exemplo, essa caixa, como eu já disse, se você olhar num site pedagógico, tem para vender. Se a tua escola não possui essa caixa e não consegue comprá-la, você pode estar fazendo dessa maneira. Então, todas as atividades que eu estou propondo aqui, você pode estar executando com as crianças, como também pode estar comprando. É apenas uma sugestão. Aqui eu fiz também com TNT e com folha sulfite colorida, que eu esqueci o nome agora, mas é uma folha colorida mais grossa. Então o que eu fiz? Eu estiquei o TNT no chão, medi certinho o TNT que eu queria. Aqui eu coloquei na trave porque era de uma maneira improvisada, porque as crianças elas observaram e por curiosidade queriam que eu esticasse, mas não era não era na trave que eu colocava, era nesse peso, que é um pneu e tinha um ferro. Então eu amarrava as pontas e ficava esticado, ficava bem bonito, que a criança conseguia identificar. Aqui eu coloquei como forma de apresentação para as crianças, de outra classe, de outra turma. Então, por curiosidade, eu estendi para elas identificarem, olharem qual que foi a atividade da turma anterior. Então, qual que é a proposta dessa atividade? Eu fiz para infantil também, é o TNT no chão, coloquei o TNT no chão
e cortei, desenhei primeiro, fiz um esboço, desenhei triângulo, desenhei círculo, hexágono, quadrado, fiz várias formas geométricas desenhadas no TNT, e quando eu desenhei, eu já fui cortando essas formas geométricas. Então eu cortei as formas geométricas e ficou um TNT vazado, né, que sai para o outro lado. Para a criança identificar melhor qual era a forma geométrica, eu colei com cola quente a folha sulfite colorida, que eu acabei esquecendo o nome. Então eu coloquei e colei para que as crianças observassem melhor, com mais clareza, ficassem mais nítidos para ela. Então ela fazia um circuito psicomotor, uma de cada vez, fazia aquele circuito, era andar em zigue-zague, atravessar, só que no infantil eu gosto muito de preparar aulas com histórias, então eu nunca vou com uma brincadeira que é só circuito, não gosto de circuito, eu coloco atividades lúdicas para ela, então eu conto uma história. Olha, hoje nós vamos passear na floresta. Para passear na floresta, nós vamos ter que passar pelas árvores. Então, elas faziam zigue-zague numas barras de madeira. Faziam zigue-zague, atravessei a floresta. Agora eu vou atravessar o rio, mas tome cuidado com o jacaré, porque ele pega. Então, eu fiz uma linha com a corda, uma linha reta, colei a corda, e as crianças tinham que passar a ponte, passar o rio, sem cair para o jacaré não pegar elas. Passou a ponte, elas iam para na escola eu tinha esse tipo de material, é um túnel que monta e desmonta. Então, passei o rio do jacaré, agora eu vou passar por um túnel. Mas tomem cuidado que esse túnel é muito perigoso. Daí dentro do túnel tinha umas bolinhas que eu coloquei para as crianças imaginarem que aquilo era uma aranha, que era um bicho. Passando pelo túnel, nós vamos salvar o nosso colega que está preso. O colega que eu coloquei um nome, né? Eu coloquei um nome para esse colega. Então, nós vamos salvar, só que para salvar o colega tem que passar para a última fase. E a última fase tem que acertar a forma geométrica. Às vezes, eu escolhia a forma geométrica, mas eu perguntava muito para as crianças: que forma geométrica vocês querem que o João jogue, que o João acerte? Ah, eu quero triângulo, todo mundo, triângulo. Aí o João tinha que identificar no tapete, no TNT, aonde está o triângulo. Aí ele tinha que jogar jogar a bolinha no triângulo. Então, antes dele jogar a bolinha, eu perguntava onde está o triângulo, porque muitas crianças elas estão tendo esse tipo de conteúdo, mas elas esquecem. Então, a brincadeira em si é um reforço. Então, onde é que está, João, o triângulo? Então, ele apontava para mim aonde que estava o triângulo. É esse, turma? Sim, então vai lá, joga no triângulo. Se ele acertou, tudo bem. Se ele errou, também não tem problema. O objetivo foi concluído, que era identificar a forma. Ele identificou? Beleza, esse é o nosso objetivo. Agora, se ele acertou, se ele errou, se ele não teve direção, não tem problema. Isso é uma atividade que vai evoluir com a criança. Então, essa questão de acertar é apenas uma evolução. Ela vai, com o decorrer das atividades, ela vai aprimorando essa habilidade de mira. Então, essa é uma ideia para fazer com crianças de infantil. Posso sugerir também não fazer formas geométricas, mas fazer, por exemplo, as vogais. Posso estar escrevendo as vogais no TNT. Por exemplo, aqui ó, tem um círculo, então eu escrevo a vogal em cima do círculo.
criança tem que acertar no círculo. É igual boca de palhaço. Quando a gente vai na festa junina, tem boca de palhaço, tem que acertar no círculo. Mesma coisa, então eu posso estar colocando vogal aqui em cima, que é um exercício para fixar esse conteúdo da vogal. Então, tem algumas maneiras de estar trabalhando com esse tipo de material. E observem que são materiais que estão presentes na aula, que estão presentes na escola. Então, não precisa você sair e comprar. A escola está te oferecendo isso. Tem TNT, tem cola quente, tem papel colorido, tem cordão, se você não quiser colar, como eu colei aqui, que foi apenas um exemplo, eu posso estar amarrando o tecido, fazendo uma janela. Tem que estar preparando, tem que estar colocando a criatividade para as crianças. Próxima atividade, aqui foi uma atividade de não é quadrado, um cubo que eu estava fazendo. Então eu imprimi o esboço e aqui eu já estava pintando. Eu fiz apenas um, porque o que eu estava preparando era apenas para um dado. Mas na escola também pode comprar dado colorido, pode comprar dado de gigante, aqueles com espuma. Se a escola não possui financeiramente para comprar esse tipo de material, eu posso estar produzindo com papelão, posso estar fazendo pequeno, posso estar fazendo médio. Então, essa atividade com esse quadrado eu fiz para o infantil também, para jogar o dado, e a cor que caía no dado era a cor da bolinha que a criança tinha que pegar e levar para o outro lado da quadra. Então ela não podia derrubar a bola, ela tinha que passar pelos obstáculos, ela tinha que identificar a cor da bola no bambolê. Então, por exemplo, faz o obstáculo que era para fazer, faz o obstáculo. Chegando lá, tem 3 opções: amarelo, verde, branco e vermelho. Então tinha o bambolê verde, tinha o bambolê cinza, não tinha branco, cinza, e o bambolê vermelho. A criança pegava a bola e fazia o obstáculo sem derrubar a bola e tinha que lembrar qual era a cor do que caiu no dado. Caiu vermelho, colocava a bola no vermelho. Próxima atividade, próxima criança. Então eu fiz esse tipo de atividade envolvendo dado. Posso estar fazendo também, tem professores que não gostam de fazer circuito. Eu sou uma pessoa que faz circuito para crianças, circuito psicomotor, mas eu faço de uma maneira super lúdica e leve, que elas fazem assim tranquilamente, sem dificuldade. Elas fazem até mais de uma vez, de tão simples que eu explico, tão claramente que eu explico, elas entendem, elas absorvem muito rápido, porque eu coloco a ludicidade em cima do meu conteúdo. Então eu não chego e falo para elas, primeira fase, vai fazer zigue-zague no cone, vai correr, colocar a mão lá no outro cone e vai andar na linha e vai equilibrar a bola. Eu não faço isso, eu conto uma história, eu invento, uso a imaginação, coloco uma interrogação para as crianças. O que vocês acham que é isso daqui? O que será que a professora colocou aqui? Então eu coloco algo assim que acrescento na criança. Então ela absorve mais rápido com a ludicidade. Então esse é um exemplo de uma brincadeira. Esse é um exemplo de uma brincadeira também que eu usei esse dado. Usei também esse dado para fazer o tapete mágico. Então a criança ela jogava aquele dado, se caísse, era uma competição de duplas, uma competição. Uma criança ficava aqui e a outra aqui. Então a criança da mãozinha branca começava a brincadeira. Jogava o dado.
caiu, a cor do dado caiu na cor verde. Quem começava a brincadeira era o outro coleguinha. Então ele colocava a mão direita na cor verde. Aí a próxima era o colega de verde. Era a vez dele, ele jogava. Caiu o branco. Colega que está na outra fileira põe a mãozinha no branco, mas aqui também tem branco, então ele pode colocar a mão no branco. Colocou a mão no branco. Agora é a vez do primeiro, joga o dado. Caiu no vermelho, coloca os 2 pezinhos no vermelho. Então ao decorrer da brincadeira, aquele que chegasse por primeiro aqui vencia a atividade. Eu poderia fazer isso de uma maneira competitiva? Poderia, como eu fiz. Como eu também posso fazer de uma maneira sem competição, que as crianças também gostam bastante. Foi usado TNT, foi usado EVA. Todos esses moldes são os meus moldes. Então eu coloquei a minha mão no TNT, desenhei a minha mão, cortei, colei. Molde do pé, coloquei o meu pé, desenhei o meu pé, recortei, colei. Tudo com cola quente no TNT. Demorei para fazer esse trabalho, poderia ter demorado mais, porque eu queria fazer mais uma fileira, porque eu tinha muita criança, eu tinha muitas turmas que tinham muitas crianças, então 2 era o suficiente, mas se eu quisesse fazer mais, eu poderia fazer uma competição de 3. Elas adoraram essa atividade por conta dessa competição, então eles gostam de competição e por conta de conhecer a cor, conhecer a mãozinha direita, mãozinha esquerda, o pé direito, o pé esquerdo. Então essa atividade eu coloquei para eles de uma maneira lúdica, com o objetivo de conhecer as mãos, os pés e as cores. E tive um bom resultado. Aqui eu desenhei, mas eu poderia estar imprimindo, que a escola imprime também. Eu desenhei as vogais, então todas as vogais, e eu coloquei as vogais dispostas na quadra, dispostas no nosso espaço. Então, tinha uma caixa com várias formas geométricas, vários tecidos e as vogaizinhas em plástico. E o alfabeto também, eu misturei bastante. Deixei lá bem bagunçado e eu fazia as crianças... O objetivo da atividade era encontrar a vogal e colocar a vogal debaixo da vogal que ela encontrou. Então, ela encontrou a vogalzinha A. No baú tinha o A em plástico. Então, ele pegava o A, levava até o A principal, o que estava colocado na quadra. Então, então eu coloquei, na primeira vez eu coloquei individual, aí na segunda vez eu fiz em grupo, todo mundo com um TNTzinho, com a cor do time, e eu precisava de 5 vogais A, 5 E, 5 U e assim por diante. Assim que as crianças, elas tinham que procurar naquele baú, eu colocava no centro da quadra, e quando a atividade era individual, eu colocava no baú. Então as criançadas lá bagunçava, achava, colocava. Então elas tinham que procurar a vogal, identificar qual é a vogal em tantas vogais, em tantas letras, tantos números e tecidos que foi misturado, encontrava, identificava, levava até o A principal e tinha que contar. Se tivesse mais, perdia. Se tivesse menos, perdia. Então tinha que ter 5. Então foi uma brincadeira muito gostosa, que todo mundo fez, que todo mundo gostou e deu super certo. Essa é apenas um exemplo. Teve outro exemplo que eu usei também
as vogais. Eu fiz um caça-tesouro com infantil, com o sexto ano, com segundo, terceiro ano, que eram caça-tesouros. Eles tinham que procurar na escola aonde estavam as vogais. Então poderia estar, e sempre tinha pistas. Então o A, ele nunca ia estar, por exemplo, na escada da escola, porque não se inicia escada. Escada começa com E, então não está na escada. O A começa, o que tem na escola começa com A. Vai lá, todo mundo procura. Aquele que achar primeiro vence a atividade. Próxima vogal. A vogal é I. O que tem na escola que começa com a vogal I? Vai lá, todo mundo procura. E está bem grande na folha sulfite ou pode estar mais destacada ainda. A criança identifica e é uma pequena competição que acontece. Tanto em grupo quanto individual também eu posso estar colocando essa atividade. Mas aí, eu não tenho as atividades, eu não tenho material. Como já foi mencionado, eu posso estar utilizando giz de quadro, giz normal. Eu coloquei essa brincadeira amarelinha com giz. Eu fiz uma amarelinha e coloquei para as crianças. Tanto que essa turma era uma turma bem pequena, então elas esperavam sentadas na arquibancada e contava com a colega que estava pulando os números. E a gente também inventou uma música para a criança que está pulando, para ver da criança que está pulando. Eu não tinha material, eu não tinha um tapete. Tem escolas que possuem tapete de amarelinha. São tapetes com espuma, que a criança pula e joga uma bolinha de areia. Então a criança joga e ela vai pulando. Na escola que eu estava atuando não tinha esse tipo de material. Tem escolas que possuem até 5, 6 amarelinhas desse tipo. Então eu não tenho esse tipo de material. O que eu vou fazer? Improviso. Faço lá uma amarelinha, 2 amarelinhas. Faço amarelinha africana. Faço amarelinha de caracol. Faço amarelinha de florzinha. Eu invento a amarelinha. O objetivo da amarelinha é esse e eu vou colocar para as crianças. Não tenho material? Não tenho. Mas eu posso estar inventando, eu posso estar colocando esse tipo de material, esse tipo de aula de outra modalidade, de outro jeito, com outras percepções. Instrumentos para aula teórica. Na educação física não tem só prática, então eu coloquei aula teórica para as crianças de 5º e 4º ano. Então eu estava mostrando a elas a brincadeira da queimada, a atividade da queimada. Então a primeira era como se fosse uma prova, mas não era prova, eu fazia junto com as crianças. Então uma aula antes eu conversei com as crianças que ia ter queimada, quem conhece a queimada, essa é a bola de queimada, então eu mostrei a brincadeira para elas. Fiz uma pequena demonstração e as crianças executaram. E na próxima aula, eu já avisei, próxima aula nós vamos ter uma teórica, a professora vai lá na sala, a professora vai desenhar no quadro, nós vamos conversar sobre o que é queimada. Entreguei essa folhinha para eles, então um livrinho, como se fosse um livro. E na primeira página eu imprimi na escola a quadra de queimada, que era o objetivo da minha aula, era para que eles identificassem essa questão de linhas, de regras, de objetivo da queimada. Então eu mostrei para eles as linhas laterais, as linhas do fundo, a linha do meio.
eu mostrei para eles essa primeira imagem e já na segunda imagem já tinha completo e com bolinhas quantos jogadores faltam. Então, quantos jogadores precisam estar na quadra. Esses de fora é que já foram queimados. Esses são queimados do time A, que são desse lado da quadra. Aquele que é queimado aqui vai para o fundo da quadra. Então, eles tinham que completar. Quantos tem aqui? Então, pinta lá bolinhas da cor que é o time. Complete com as bolinhas dos jogadores. Então, as crianças lá completavam da maneira que elas queriam, aonde elas queriam colocar, elas colocavam. Dentro do espaço do time, né? Então, tá. A criança colocava o nome, o ano, né? Temos a identificação, educação física, a professora Karina Silva, temos a identificação. Isso é muito importante porque isso daqui é um documento. Então, coloque identificação. Onde se joga queimada? Escreve onde se joga queimada. Como é a roupa do jogador, o que não devemos usar. Quantos jogadores ficam na quadra, quantos na reserva. Explique o que é ser queimado. Explique como não ser queimado. Onde fica o capitão? Quantas vidas ele possui? Explique o que o jogador não pode realizar em uma partida. Explique o que o jogador pode realizar em uma partida. Então, são perguntas exatas do que eu quero que a criança fale. Então, não tem uma frase gigantesca para depois no final chegar com a pergunta. Então, eu já chego com a pergunta. Onde se joga queimada? Então, depois de conversar com as crianças, onde é que se joga queimada? Se joga na quadra de queimada. Certo, muito bem. Outras crianças, né, não conheciam esse tipo de atividade, falavam que se jogava na rua, como atividade de rua. Posso estar colocando também? Posso estar brincando na rua também. Mas o objetivo aqui era conhecer de maneira formal. A roupa que o jogador, posso estar jogando descalço? Posso jogar essa brincadeira? Posso fazer esse jogo descalço? Posso usar tênis? Posso usar boné? Posso usar brinco? Então, eu coloquei as perguntas de maneira clara e exata. E as crianças não faziam sozinhas, tinha que responder, mas eu conversava com elas. Olha, lembra que nós entramos na quadra, a professora falou das linhas laterais, das linhas do fundo, da linha do meio, que não poderia pisar na linha, que é queimado, o capitão, o que o capitão faz. Então eu conversava com eles e eles iam respondendo. Não deixe de ser uma atividade teórica, não deixa, porque elas estão no momento de teoria, mas depois eu coloquei toda essa questão da teoria na prática. Todas as crianças foram lá na quadra e executaram o que elas escreveram. Então, podemos colocar atividades teóricas sim para crianças. Posso colocar assim, educação física é teórica e é prática. E chegamos ao nosso final da nossa aula. Espero que todo o conteúdo aqui possa ser acrescentado a você, que você possa utilizar essas propostas, as minhas experiências que eu posso estar colocando para vocês. Vocês podem estar colocando ideias e colocando na prática, executando na prática. É difícil ser professor? É difícil ser professor, mas é muito prazeroso, tá, gente? Tanto na licenciatura quanto no bacharel, você faz, a gente tem aquele ditado que você faz aquilo que você ama. Se você faz aquilo que você ama, não é trabalho, é lazer, é satisfação. Então, se você tá nesse ramo porque você gosta, continua fazendo o que você gosta, continua estudando, tenta conseguir uma proposta de trabalho na sua área para que você possa estar desenvolvendo mais essa questão de como eu posso estar aplicando uma aula.
e eu desejo sorte a você nessa profissão. E nossa última aula será no nossa próxima videoaula, será o nosso último contato, a nossa última videoaula. Espero que esse conteúdo de todos os vídeos possam estar acrescentando a vocês. E fiquem comigo, espero vocês na nossa próxima aula, na nossa próxima videoaula. Desde já, o meu muito obrigada.